Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Kudilac para fazer a leitura da ata da última sessão. Senhor presidente, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ata da 112ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de novembro de 2017. Presidência: deputado Silvio Drevic, Kennedy Nunes, Maurício Skudlark. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dirce Ardeixaid, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 28 de novembro do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlark, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrição. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados João Amin, Kennedy Nunes e Maurício Skudlark. Na sequência, o senhor presidente, atendendo o disposto no artigo 101 da Constituição do Estado, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Sandro José Neis, fizesse uso da palavra para falar acerca do relatório anual das atividades do Ministério Público do ano de 2016. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, João Amin, Darcy de Matos e a senhora deputada Luciane Carminati, foi aprovado em turno único pelo processo nominal o projeto de conversão em lei de medida provisória número 214 de 2017, totalizando 16 votos sim, 6 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados ainda em primeiro turno os projetos de lei número 52, 187, 246, 308, 366 e 375/2017, bem como o de número 352/2017, com emenda modificativa. Foi retirado de pauta o projeto de lei complementar 020/2017. Foram aprovados os pedidos de informação números 137 a 142 e as moções 281 a 288/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 159 a 169 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 817 a 827/2017. Explicações pessoais. Não houve orador inscrito. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, porém, antes de o primeiro orador falar, concedo a palavra pela ordem ao deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando os nossos deputados na abertura dessa sessão. Quero comentar os nossos servidores do Porto São Francisco, que aqui estão. Tenho satisfação em ter parte dessa história. Papai, há mais de 60 anos, ajudou a construir, literalmente, o Porto de São Francisco, e quero desejar sucesso aos encaminhamentos e às tratativas nessa casa. Também, senhor presidente, cumprimentar com muito carinho o vereador Celso Coelho, que vem a esta casa, senhor presidente,
Vossa Excelência, inclusive, teve a oportunidade de presenciar aqui as imagens que foram passadas sobre a SC 417 no entroncamento com o contorno de Garuva e que o DEINFRA, infelizmente, não conseguiu dar conta do recado daquele trevo, está trazendo sérios transtornos para toda aquela região. Já fizemos os encaminhamentos e queremos ratificar mais uma vez a nossa luta para que, de fato, o DEINFRA possa fazer o contorno necessário e dar a segurança aos usuários daquela rodovia. Ainda pela ordem, deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, saudar também o professor Floriano Possamar, que é diretor do Colégio CRAP de São Francisco do Sul e também integra a comitiva do Porto de São Francisco do Sul, os servidores do Porto, que vêm a essa casa também para manifestar suas opiniões referentes ao PL 13.1 e, enfim, nós saudamos e agradecemos a sua colaboração no sentido justamente de melhorar o projeto e torná-lo mais conivente, mais próximo das suas reivindicações. Nossas saudações a eles, então, senhor presidente. Obrigado. Ainda pela ordem, o deputado Roberto Salum. Presidente, eu vou falar, mas não vai dar tempo, porque eu tenho uma audiência com o secretário de Segurança daqui a pouco, e depois eu retorno. Queria registrar a presença do senhor Led Silveira, presidente da Associação dos Pescadores de Garopaba e de Bituba, que eu vou fazer um pronunciamento forte aqui com a ausência da Polícia Ambiental, que está faltando nessa área. Queria dizer para os funcionários do Porto, que pode ficar tranquilo, porque assim que eu assumi aqui, a minha palavra é uma só. O meu forte é a televisão, não é esta tribuna. Eu estou ao lado do funcionário público e de qualquer servidor desse Estado. Ninguém vai me dominar aqui. Vocês têm conto comigo e vocês não serão prejudicados. Obrigado. Inscrito para falar em breves comunicações, o deputado César Valduga, o qual peço licença a Vossa Excelência para fazer um registro, antes, sem prejuízo aos seus 10 minutos, mas dos meus amigos do América Futebol Clube, lá da nossa localidade de Avenquinha, no município de Campo Alegre, e também de São Bento do Sul, além de amigos de futebol, amigos da infância, da juventude e, por que não, de adulto, além das atividades esportivas, além do nosso trabalho, é um orgulho e uma honra tê-los aqui no dia de hoje na Assembleia Legislativa, do qual registro a presença do senhor Paulo Nizelski, do senhor Paulo Tcheik, senhor Rolando Friedrich, senhor Guido Greipel, senhor Darcy de Souza Freitas, o senhor Leopoldo Friedrich, o senhor Jacques Stachon e o senhor Sebastião Gomes Siqueira, o senhor José Canizo Tcheik, senhor Zildo Greipel, senhor Landivo Drevek, senhor Valdomiro Drevek, senhor Donaldo de Souza Freitas, senhor Deoclésio de Souza Freitas, senhor Leonides Drevek, senhor Geraldo Chose e ainda o senhor Jorge Dib, sobrinho diretor da Associação Paranaense de Esportes. Muito obrigado pela presença de todos. Ainda sem prejuízo para o deputado César Valduga, deputado Antônio Aguiar com a palavra. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por estar aqui, o pessoal do Planalto Norte, Campo Alegre, região, dizer a vocês que o deputado Silvio Drevek é, sem dúvida nenhuma, o grande morador e líder de Campo Alegre e recebe vocês, como o deputado Antônio Aguiar, que também representa vocês nessa Assembleia, de braços abertos e bem-vindos à nossa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Agora sim, deputado César Valduga com a palavra por até 10 minutos. Saudar Vossa Excelência, nossos presidentes, saudar a população que nos acompanha via TVA, Rádio Digital, senhores deputados, senhoras deputadas, saudar também
os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Porto São Francisco, a população que se faz aqui presente, e dizer que também entendemos que o Porto São Francisco tem que permanecer uma empresa pública com investimentos públicos para que nós possamos fortalecer a nossa economia catarinense. Então, nós entendemos que o Porto de São Francisco, enfim, é estratégico para o desenvolvimento econômico do nosso estado de Santa Catarina e, enfim, o nosso posicionamento é para que se faça, assim, investimentos no nosso Porto de São Francisco, entendendo que o Porto de São Francisco é estratégico na importação, na exportação, né, da nossa economia catarinense. E nós, enquanto presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Empresas Públicas e dos Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, temos esse posicionamento. Também, senhor presidente, venho à tribuna nesse dia de hoje para me manifestar que, há um ano atrás, na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, a triste notícia da queda do avião da Chapecoense assolou nossos corações. Numa homenagem que já se iniciou na noite de ontem, numa linda vigília, o povo chapecoense recorda o lamentável acontecimento, mas também celebra a memória daqueles que já se foram. E o ressurgimento da Chapecoense, um marco de união e força de vontade em superar os desafios. A tragédia suscitou a solidariedade de todo o povo catarinense, do Brasil e do exterior, e criou um elo muito forte entre nosso país e também os irmãos colombianos. Nesse sentido, senhor presidente, nosso mandato se une também hoje a todo o povo chapecoense e a nossa chape para recordar o legado de nossos eternos guerreiros e também cultivar a esperança e a união de esforços para seguir em frente, mesmo nas adversidades. Também registrar da importante audiência pública, deputado Altair, que Vossa Excelência também esteve presente, aonde que realizamos no município de Chapecó, aonde que debatemos a importância de transformarmos o nosso Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina em hospital educacional, em hospital escola. Sobre os caminhos para dar a celeridade ao processo de credenciamento do Hospital Regional do nosso querido Oeste em hospital escola, que na prática o Hospital Regional já atua como hospital escola, mas e aonde que já 300 estagiários da área de saúde e diversas residências médicas nas mais diversas áreas. A grande questão é que, sem a portaria interministerial expedida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, o nosso Hospital Regional não tem acesso ao incremento de 20% a 25% no repasse de recursos, valor de direito pela função que a instituição já exerce, a de hospital escola. O Hospital Regional foi inaugurado em 1986 e em 1997 foi dado o início ao processo que transformou o Hospital Regional do Oeste em referência para o Oeste catarinense. Foi reconhecido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, como Hospital Amigo da Criança. E todos os meses, em média, 250 crianças vêm ao mundo por meio das mãos dos profissionais do nosso Hospital Regional. A média mês de internações esse ano é de 339 pacientes, 161 cirurgias, quase 5.000 atendimentos ambulatoriais, 1.315 diagnósticos por imagem e quase 10.000 refeições servidas. E a abrangência, que em 2005 era de 78 municípios, com uma população de 1.200.000 catarinenses, passou para 1.500.000 catarinenses em 2016, abrangendo também 92 municípios.
Com relação às residências médicas, senhor presidente, o Hospital Regional recebe diversas, ampliando a sua capacidade de atuação nas áreas de pediatria, ortopedia, traumatologia, clínica médica, cirurgia geral, clínica geral, ginecologia, obstetrícia, entre outras. E, nesse sentido, a audiência teve como objetivo unir as forças, aonde que buscamos a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UDESC, mas também a UNO Chapecó, aonde que as 3 universidades têm diversos cursos na área de saúde, como medicina, como também odontologia, como enfermagem e demais diversos cursos na área da saúde. Nós entendemos que para que possamos nos tornar um polo regional no oeste de Santa Catarina, nós precisamos ter, sem dúvida nenhuma, a participação da iniciação científica, das nossas universidades. E que também, sem dúvida nenhuma, os demais municípios aos redores de Chapecó vão ser beneficiados com o atendimento, com o campo também de estágio dos demais cursos na área da saúde. Então, nós entendemos que precisamos ainda esse ano, deputado Otário Silva, que dentro do orçamento, dentro da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, seja contemplados os recursos necessários para que possamos, enfim, fortalecer o nosso Hospital Regional do Oeste, porque senão vai ser mais um ano perdido. Então, tem que estar no orçamento do governo federal para que realmente essa parceria seja efetivada. Quero também aqui, com certeza também os demais pares dessa casa, também estão indignados e que também vão se manifestar nesta tarde, com relação à ação que resultou no despejo de mais de 180 famílias, deputado Odreste, deputado Padre Pedro, de agricultores do acampamento Marcelino Chiarello, entre os municípios de Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Por volta das 5h30 da madrugada de hoje, uma operação militar foi mobilizada para a linha Vargem Bonita, divisa entre Xanxerê e Faxinal dos Guedes, onde vivem as famílias do acampamento Marcelino Chiarello. Com policiais, bombeiros, apoio de órgãos estaduais e federais, helicóptero da Polícia Civil, foi realizado o despejo de mais de 180 famílias acampadas que moram na área há 1 ano e meio. As famílias ocupam, portanto, um pedaço de terra de 1.000 hectares que, segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é uma área pública que está em nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a qual uma empresa de sementes havia tomado posse. O MST afirma que realizava pacificamente as negociações para que as famílias pudessem ter um lugar para morar e garantir o sustento. E a ordem de despejo veio contra as negociações sobre o caso, pois uma audiência para tratar do assunto já estava, inclusive, deputado Brecht, agendada para 6 de dezembro em Brasília. O representante do acampamento, Marcelino Chiarello, Valderir Ribeiro, informou que para a segurança de todas as famílias, principalmente das crianças, foi optado por sair pacificamente do local. Todos vão ser abrigados no ginásio municipal de Faxinal dos Guedes, onde haverá uma reunião para definir o rumo das famílias sem terra. Cerca de 140 policiais, portanto, trabalharam na operação, sendo de efetivos de Xanxerê, Chapecó e também da região, do Batalhão de Operações Especiais, Tropa de Choque, Polícia Militar Ambiental, além do Corpo de Bombeiros, SAMU, SAER, Polícia Federal, oficiais de Justiça, SIDASC, Conselho Tutelar. Enfim, na última terça-feira completou 6 anos da morte do Marcelino Chiarello, nome dado ao acampamento de Xanxerê. Infelizmente, a gente traz essa triste notícia, senhores deputados, que eu vejo que o diálogo, sem dúvida nenhuma, deveria prevalecer. O entendimento deveria prevalecer, senhor presidente, até porque são muitas famílias e com filhos que buscam espaço para poder trabalhar, para poder produzir e de uma forma radical, enfim, de uma medida radical, enfim, essas famílias, portanto, estão desabrigadas. E para concluir, senhor presidente,
Mais um minuto, deputado, para concluir. E para concluir, vejo que essa casa aqui também não pode, sem dúvida nenhuma, ficar conivente. Nós precisamos nos posicionar, porque são vidas, são crianças, são mulheres que buscam um espaço para poder viver, que buscam um espaço para poder dar educação, saúde, qualidade de vida aos nossos catarinenses. E nós aqui não podemos, senhores e senhoras, nos omitir desse debate, que nós precisamos buscar resolutividade, uma saída pacífica, porque essa área é do povo, essa área é do INCRA, escriturada em nome do INCRA. Enfim, que forças ocultas, enfim, obtiveram resultados que se opõem negativamente contra essa ocupação que é legítima e legal, para que possa, enfim, abrigar todas essas famílias que já há algum tempo lutam por um pedacinho de terra para poder trabalhar, produzir, colher e sustentar as suas famílias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Padre Pedro Baldiceira, por até 10 minutos. Porém, me permita, Vossa Excelência, fazer um comunicado, principalmente pela presença aqui dos servidores do Porto São Francisco. Há poucos instantes, o deputado presidente da Comissão de Finanças me comunicou que fará a reunião da Comissão de Finanças extraordinariamente na terça-feira, e o projeto vai estar pautado para a próxima quarta-feira para ser deliberado nesse plenário. Porém, antes, pela ordem, deputado Padre Pedro, o deputado Serafim Venzão, com a palavra por 2 minutos. Inclusive, esse PL 13.1, na sequência, depois da Comissão de Finanças, normalmente passa também da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. E a nossa comissão fica à disposição de Vossa Excelência, justamente para dar agilidade a esse projeto. E, senhor presidente, também queria saudar o prefeito César Luiz Cunha e o vice-prefeito Amarildo, lá de Agronômica, que estão aqui nas galerias da casa, acompanhando nosso trabalho e trazendo as reivindicações lá do município de Agronômica. Muito obrigado. Ainda com a permissão, se assim o Padre Pedro permitir, como generoso como sempre, concedo a palavra ao deputado Aguiar pela ordem. Conforme vossa comunicação, nós tivemos hoje a reunião da Comissão de Finanças e tanto eu quanto a deputada Carminati, nós solicitamos ao presidente para que se realizasse e colocasse em discussão o projeto hoje de manhã. Como o presidente da comissão não o fez, e agora Vossa Excelência garante a votação em plenário na quarta-feira, para avisar os nossos amigos lá de São Francisco do Sul, onde 45 anos eu tenho a casa na praia lá, sou morador, portanto, temporário, junto com vocês, e defendo, sim, a ideia de vocês. E peço que vocês entendam, mas com certeza, palavra do presidente, quarta-feira, vamos votar para que o dinheiro fique em São Francisco do Sul. Obrigado. Agora sim, com a palavra, por até 10 minutos, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputada, aos trabalhadores do Porto de São Francisco do Sul, trabalhadores e trabalhadoras, saudação àqueles que nos acompanham através da TVAL, Rádio Digital. Eu gostaria, senhor presidente, de ter subido a essa tribuna à tarde de hoje para tratar aqui de outros assuntos e de outras temáticas que dizem respeito à sociedade catarinense. Mas, infelizmente, venho a essa tribuna com uma profunda indignação por aquilo que marcou esta madrugada no município de Faxinal dos Guedes e Xanxerê, onde de uma forma brusca, violenta, se tem
se utilizado do aparato estatal para desocupar uma área que pertence à União, tem o título à União, nós temos a Escritura, e junto com essa Escritura, em 1982, um decreto do ex-presidente Figueiredo se destinou essa área de 13.452 hectares para título de reforma agrária, interesse social e regularização fundiária. São 35 anos de existência deste decreto, que lá estava ocupada esta área por mais de 200 famílias há quase 2 anos. Numa propriedade em que o INCRA havia solicitado a posse em 17 de maio de 2016, no sentido de cancelar o título pertencente à família Presoto. E, no entanto, nós não conseguimos compreender a União, que é de responsabilidade de promover a reforma agrária e de trazer dignidade, respeito às pessoas e famílias que trabalham, se utiliza do aparato estatal para massacrar, para reprimir aqueles e aquelas que única e exclusivamente têm o cargo de produzir alimentos e trazer dignidade para os seus e as suas. E não foi por falta de intervenção. Nós sentamos desde o início desta longa e triste caminhada. Sentamos com o INCRA. Nós temos uma audiência amanhã marcada com o INCRA em Brasília, exatamente para discutir essa questão. No entanto, o presidente do INCRA estava ontem aqui em Santa Catarina, reunido com os seus. Nós não entendemos do porquê. E, no entanto, mais uma vez, tanto o Estado de Santa Catarina, bem como o governo federal, lavam as mãos e cometem um grande crime, porque é uma área que pertence à União, que é de responsabilidade da reforma agrária. E dizer de passagem que estes que ainda se intitulam como os donos desta área, eles têm só em Goiás, em Cristalina, 60.000 hectares de área. Em Dourados, no Mato Grosso, tem mais de 1.500 hectares. Em Mato Grosso, tem mais de 27.000 hectares. E que, com toda certeza, não foram frutos do suor e do trabalho desta família, que tem o amparato e a defesa do Estado. Infelizmente, nós estamos vendo algumas imagens que estão sendo aqui colocadas nesta manhã violenta, que nós não podemos aceitar numa sociedade democrática de direito. Vejam a criança com a mão levantada contra o aparato estatal. Aqui, os trabalhadores sem terra entregando um cesto de frutos que eles mesmos lá estavam trabalhando. Colocaram na mão dos policiais. Aqui, uma senhora, uma mãe de família que há 3 meses deu à luz a esta criança. Basicamente,
200 homens reprimindo 200 famílias que estão lá há mais de 1 ano e meio, produzindo, trabalhando, buscando sustento numa área daqueles e daquelas que têm a obrigação de promover a reforma agrária. E, no entanto, se privilegia uma família que tem de tudo, não pelo fruto do seu suor e do seu trabalho, porque são mais de 35 anos que esta área pertence à União e eles estão lá se utilizando da mesma, explorando e devendo toda a área para a União. É inaceitável. É inaceitável. Isso tem que criar indignação na sociedade catarinense, na sociedade brasileira, no momento deste que nós estamos vivendo, quando as pessoas estão morrendo de fome, não tendo acesso ao alimento, não tendo acesso aos bens prioritários e essenciais da sua vida, e, no entanto, nós vemos a brutalidade. E eu não consigo entender o governo do estado de Santa Catarina colocando esse aparato policial exatamente contra os trabalhadores e trabalhadoras aqui da região de Faxina dos Guedes e Xanxerê. Fica aqui, na tarde de hoje, esta minha indignação. E vejam vocês, só precisa de 2 coisas. Primeira delas, o INCRA, e que criem vergonha. O nosso INCRA nacional, presidente do INCRA, superintendente do INCRA de Santa Catarina, criem vergonha. Vamos promover e fazer justiça. Chega de enganar os trabalhadores e trabalhadoras. Está na hora de nós promovermos dignidade e justiça nesta nossa sociedade. O INCRA apenas avaliar a área. E segunda questão é retomar a posse da ADIA. Só 2 coisas. Aliás, isso aqui me dá suporte para que eu entre na justiça para incriminar o governo e os responsáveis. Isso aqui é um ato que nós não podemos aceitar e admitir. É de responsabilidade do governo ter promovido a reforma agrária. No entanto, uma área dessas que está lá para produzir alimento, dar dignidade às pessoas, e vendo essa barbaridade de violência, não existe mais espaço para o diálogo, para sentar, para ouvir, ter atitude de empatia. Nós usamos o aparato para defender, custe o que custar, se é de justiça ou se não é. Esse é o momento que nos leva a profundas reflexões. Por isso, fica aqui a minha manifestação na tarde de hoje de profunda indignação por aquilo que tem acontecido nesta manhã no acampamento Marcelino Chiarello. Aliás, Valduga, diga-se de passagem, são em torno de 250 hectares que lá estão. Senhor deputado, mais 1 minuto. São 250 hectares que esses trabalhadores e trabalhadoras, pai e mãe de família, trabalharam o ano todo, estão com o produto para ser colhido, e lá estão eles com o maquinário para fazer a dessecação. Isso é crime. Nós não podemos admitir e aceitar que isso possa acontecer. Em nome da dignidade, da justiça, esse parlamento tem que tomar atitude. Não dá para nós aceitar calados esta barbaridade que está sendo cometida contra esses trabalhadores e trabalhadoras. Deputado Valduga. Deputado Padre Pedro, sabemos o quanto o senhor tem lutado nesse acampamento para trazer dignidade a todas essas famílias. Eu muito acompanhei, inclusive fui nesse inverno lá distribuir roupas para as crianças, para as mães, que enfim buscam... Só um minutinho, senhor presidente. Mais 1 minuto. Para que enfim buscam dignidade. E vejo
que com certeza esse parlamento tem que tomar posição e nós precisamos, enfim, ter atitude nesse momento, enfim, que o país atravessa por desemprego, a fome, enfim, esse retrocesso que nós estamos vivendo. E numa área que é do INCRA, que é federal, que é do povo, para beneficiar ali um grande latifundiário, como Vossa Excelência aqui colocou, uma terra produtiva. Então, eu quero sugerir, deputado, que façamos aqui uma moção, um requerimento, e quero compartilhar junto com Vossa Excelência toda essa luta e parabenizar por tudo que o senhor tem feito pelo acampamento Marcelino Chiarello, mas também dos desafios que estamos aqui para frente. Então, me colocar à sua disposição. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir, mais um minuto para o senhor concluir. Não me responsabilizar por aquilo que poderá acontecer se vier essa atitude criminosa de dessecação daquela área toda, destes produtos cultivados, cuidados por quase essas 200 famílias. E tudo vai ser possível. As manifestações e a indignação é profunda e é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado Padre Pedro. Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito é o senhor deputado Antônio Aguiar. Senhora presidente, senhores deputados, deputadas aqui presentes, comunidade catarinense, quero me reportar à lei da transparência na saúde, o PL 0438.5, que tem um decreto regulamentando a nossa lei da transparência. O que significa isso? Que já está em vigência no estado de Santa Catarina a lei das filas, a lei que não tem mais o jeitinho brasileiro para fazer cirurgias eletivas, que não tem mais jeito de passar na frente do outro um exame laboratorial e nem um exame complementar. Queremos parabenizar o governador Raimundo Colombo, Secretaria da Saúde e todos aqueles, principalmente os 40 deputados que votaram por unanimidade esse projeto. Projeto esse que está sendo implantado no estado de Santa Catarina, criando a transparência, essa transparência que está sendo seguida pelo Ministério Público. Ficamos felizes que a fiscalização na saúde começa a acontecer. E dizer mais, vários estados estão solicitando a nossa lei para a implantação em seus estados. Isso mostra que é uma lei nacional, uma lei que veio para ficar para todos os brasileiros. Ficamos felizes da regulamentação dessa lei pelo nosso governador. Mas quero também me reportar, senhora presidente, a reforma Previdência, que dominou o noticiário por grande parte do ano, mas o momento de fragilidade política do governo federal deixou o assunto em segundo plano, desde que o Congresso se ocupou das denúncias contra o presidente da República. Agora está voltando à ordem do dia, com uma necessidade de se deliberar o assunto antes do final do ano. A reforma da Previdência não é novidade. Há muito se fala no déficit para fechar as contas de pensões e aposentadorias, como se esse fosse o motivo do rombo federal, como se os aposentados e pensionistas fossem os vilões de tudo o que há de ruim em nosso país. Quando se reflete sobre essa situação, acabamos por nos sentir envergonhados, porque era só o que faltava dizer
que quem trabalhou uma vida pelo país é culpado pelo que está errado nas contas do governo. Aliás, de vários governos que constroem uma história de gestão incompetente da administração da coisa pública. Por isso, desde já, quero deixar claro, não é a primeira vez que me posiciono contra a reforma da Previdência. O governo federal apresentou um pacotão para uma reforma que pretendia economizar 700 bilhões de reais em 10 anos. Agora está desidratando a proposta original. Já se contenta com a economia na ordem de 500 bilhões de reais em uma década. Mantém como proposta mínima aposentadorias aos 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Considera o tempo mínimo de contribuição de 25 anos e uma regra de transição para o futuro. É uma maneira de seduzir a Câmara dos Deputados a votar a reforma previdenciária, que é um assunto controverso e bastante delicado para um momento de instabilidade no comando político do país. Para aprovar ao menos parte do que passou na Comissão Especial do Senado. A alegação para pressionar o Parlamento é que o jeito que está o governo fecha as contas da Previdência este ano e no próximo, mas não deve conseguir passar 2019. O governo também está fazendo força para adotar outras medidas que possam surtir um efeito para o Caixa, especialmente para a Previdência. Uma decisão imediata é possível o aumento da contribuição previdenciária para os servidores que ganham mais de R$5 mil por mês, que passariam a contribuir com 14% para a Previdência, ao invés dos atuais 11%. Mas isso implica cortar na própria carne. E aí um teste para a base do governo, pois taxar salários mais altos implica em aumentar a participação de categorias influentes, inclusive parlamentares e seus assessores. Eu vejo essa conta como uma caixa preta mal esclarecida para a população, ainda que saibamos que é uma mudança na pirâmide etária da população brasileira e que é a base da pirâmide que sustenta as aposentadorias, pois são as gerações mais jovens que garantem a contribuição para pagar aposentadorias e pensões. Mas não posso admitir o risco de o governo não garantir o direito à aposentadoria, especial para os trabalhadores rurais, que trabalham suas vidas expostos ao tempo, assim como a condição de aposentadoria especial para categorias como a dos professores, para dar outro exemplo. A conta da Previdência também envolve uma questão de políticas públicas, do jeito como o governo quer direcionar seus gastos em favor da população. Isso envolve controles de gastos mal direcionados, o controle da corrupção, em síntese, a gestão competente que a população tanto espera. Acho que a reforma da Previdência é um assunto delicado, precisa ser bem discutido e não ser tratada de forma adoçada, ao toque de caixa, num final de ano que foi dominado por denúncias de corrupção muito graves, que deixaram a nossa população perplexa. Seu próximo ano é eleitoral e esse assunto precisa ser definido com pressa. Que se ache um cronograma especial para discutir o tema, com o devido aprofundamento e transparência, como deve ser feito as coisas na vida pública. Essa é a nossa manifestação a favor dos aposentados, a favor do trabalhador rural,
dos professores, dos educadores, para que tenhamos, sim, um futuro melhor para a nossa comunidade, que tenhamos, sim, qualidade de vida para os nossos filhos, qualidade de vida para nossas famílias. Éramos que tínhamos, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Antônio Aguiar. Bom, senhoras e senhores parlamentares, agora nós vamos entrar dentro do horário destinado aos partidos políticos, conforme determina o regimento desta Casa, através do artigo 103, e hoje o primeiro horário, havendo uma troca entre o Bloco Parlamentar e o PT, o primeiro horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Quem fará uso da palavra, a senhora deputada Luciane Carminati, pelo tempo de até 7 minutos, senhora deputada. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos os telespectadores que estão acompanhando esta sessão pela TVA e também pela rádio digital. Cumprimentar os deputados e falar de um tema que já foi mencionado aqui na tribuna, um tema extremamente dolorido e que retrata o perfil, as características do nosso país. Um país concentrador de renda, de riqueza e de terras. Não é por pouco que nós tenhamos tanto sem teto e tanto sem terra. Os dados do último censo apontam um contingente de 809 mil produtores rurais sem terra e 1,49 milhões de produtores, agricultores com minifúndios inferiores a 2 hectares. Mais de 100 mil famílias estão, neste momento, acampadas em nosso país. Por outro lado, menos de 1% dos estabelecimentos do nosso país concentram 41% de toda a área rural. Portanto, esse país, que infelizmente não é para todos, é para alguns, é um país que, ao longo da sua história, distribuiu terras em nome das capitanias hereditárias, e é daí que a gente percebe a concentração de terras no nosso país. E essa concentração, ela chega em todos os estados. Não vamos esquecer que muitas das nossas regiões foram dotes que a província catarinense, inclusive, distribuiu a algumas famílias de proprietários. Com isso, nós temos vastas extensões de terra com pouca gente em cima. É o caso dessa região de Abelardo Luz, Faxinal e Xanxerê. Mas eu quero trazer o caso aqui de Abelardo Luz, para quem se coloca contra a reforma agrária, sem entender e sem conhecer a realidade. A região de Abelardo Luz é hoje o município do estado de Santa Catarina que tem o maior número de famílias assentadas. Se não fossem os assentamentos da reforma agrária, lá nós não teríamos tantas famílias se alimentando, morando e produzindo. Eu faço esse recorte inicial para chegar na situação que foi aqui abordada, que é justamente o despejo na região de Faxinal dos Guedes e divisa com Xanxerê. Hoje, às 6 horas da manhã, mais de 140 policiais, tropa de choque, canil, cavalaria e apoio com o helicóptero chegaram ao acampamento Marcelino Chiarello. Cerca de 180 famílias ocupam a área há mais de 1 ano e meio. São em torno de 1.000 hectares. 200 hectares estão plantados, como vocês podem observar, inclusive, nas imagens. São plantações que estão prestes a serem colhidas. Milho, feijão, hortaliças. As famílias que lá estão há 1 ano e meio estão produzindo, trabalhando, tem em torno de 1.000 cabeças de gado em cima dessa propriedade. O que nos revolta é que uma decisão de uma juíza
diz quem tem direito à vida e quem tem direito à morte, quem tem direito à terra e quem tem direito ao despejo. Então, o judiciário nesse país também tem lado, faz uma opção de dar a possibilidade da vida para 200 famílias ou para apenas um proprietário, que inclusive já perdeu o direito de posse, que é uma área pública, perdeu para o INCRA. Então, eu quero fazer o registro aqui da nossa indignação, que está sendo abençoada pelo Poder Judiciário catarinense. Os juízes têm que ir aonde o povo está. Tem que ir lá conhecer o que significa essa mãe, a Patrícia, com um bebezinho de 3 meses no colo. A Patrícia que está saindo hoje para ir para um ginásio de esportes junto com 200 famílias. E esse povo não está lá para explorar, para roubar, está lá para trabalhar, para produzir. Então, nós estamos profundamente indignados. Deputada Ana Paula, eu passei a manhã inteira tentando fazer contato com o comando geral, com o comando da região, com o juiz agrário, para que o parlamento se posicione, para que o parlamento tome atitude. Então, a manifestação que o deputado Padre Pedro traz aqui, ela é justa, ela é legítima, porque esse Estado brasileiro e catarinense, infelizmente, está concentrado na mão de alguns. Não importa se essas famílias vão morrer de fome, se vão ficar à beira das periferias. E, em contrapartida, um proprietário latifundiário é o dono de terras e não está nem aí se essas terras estão sendo produzidas. Então, nós estamos aqui manifestando a nossa indignação. E, pasmem, sabe o que estamos tentando negociar no dia de hoje? Não é nem mesmo a retirada das famílias, é a possibilidade das famílias, deputada Ana, deputado Dirceu, poderem retirar os seus pertences e poderem retirar os animais que lá estão e poderem colher os frutos da sua produção. É isso que nós estamos tentando negociar, com muita dificuldade, porque nessa hora nenhuma autoridade aparece e o Estado executa com mãos de ferro e não se importa com a vida das pessoas. As crianças que lá estão podem perder o ano letivo, porque nós estamos no final de novembro, entrando em dezembro, há 20, 30 dias para terminar o ano. E essas crianças, o Poder Judiciário não está preocupado com a educação, com a escola, com o término do ano letivo? Então, está aqui o meu desabafo, a minha indignação e também o pedido de apoio e de solidariedade. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Luciane Carminati, que falou no horário do Partido dos Trabalhadores. O próximo horário pertence ao bloco parlamentar, conforme já havia justificado a troca. PP, PR, PSB e Podemos. Deputado Altair, o senhor tem o tempo de até 13 minutos. Muito boa tarde. Eu quero saudar todos os senhores deputados, senhoras deputadas. Uma alegria muito grande na tarde desta quarta-feira, 29 de novembro de 2017. Uma data muito marcante. O dia 29 de dezembro de 2016, chovia muito forte em Chapecó. A cidade, muitos dos bairros estavam sendo alagados por uma enxurrada que veio de madrugada, mas nessa madrugada não veio apenas a chuva. Veio uma notícia muito triste. Lá pelas 4 e pouco da manhã, recebíamos em nossos lares ligações de parentes, de amigos, várias pessoas preocupadas com o acidente do avião da Chape, na cidade de Medellín. Um momento em que corremos para frente da televisão
e o único sentimento que nós tínhamos naquele momento era o de apreensão e de rezar, pedir a Deus para que todos tivessem sobrevivido. Mas, à medida de que o tempo ia passando e as notícias estavam vindo, cada vez menos notícia de sobreviventes chegando ao hospital, e lógico, se os sobreviventes não chegassem aos hospitais, obviamente que os demais tinham partido desse mundo. Um dia em que choveu muito e as lágrimas de Chapecó, de Santa Catarina, do Brasil, do mundo inteiro, foi um dia de muitas lágrimas, a partida dos nossos heróis, dos nossos dirigentes e também dos jornalistas que estavam lá cobrindo, que viajaram para cobrir aquele momento muito especial em que a Chapecoense, fundada em 1973, um clube ainda jovem, estava para decidir o primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana, juntamente contra o Atlético Nacional da cidade de Medellín. Foram momentos difíceis, muito difíceis para a nossa cidade. Só lembrar, e ao falar nesse momento, o coração se segura para que a gente possa dar prosseguimento a essas palavras. E agora, um ano depois, muitas coisas aconteceram, mas permanecem vivo, muito vivo na memória de todos nós, a memória dos nossos heróis, dos jornalistas, dos dirigentes, dos funcionários da Chape e dos atletas da Chape. Esse momento que está sendo não comemorado, mas relembrado no dia de hoje, deputado Natalino, é um momento de muita reflexão. A maior tragédia do esporte nacional aconteceu justamente com a nossa equipe, a Chapecoense. Tivemos que começar o trabalho de reconstrução, começar do zero. Montar todo um time, montar uma nova diretoria e começou o trabalho com muita fé, sempre relembrando que a principal homenagem que nós poderíamos dar à Chape é tal qual uma homenagem de um filho que perde o seu pai. Honrar o nome do seu pai, a sua tradição, honrar a sua família e seguir os caminhos adiante para continuarmos construindo a história e a trajetória de nossas vidas. E assim foi caminhado com a Chape. A diretoria, toda a sua equipe, se esforçando muito. Nós tivemos já o primeiro sucesso na temporada, que foi o título de campeão catarinense, a Taça Sandro Palaoro. Então, nosso presidente da Chapecoense, que partiu junto com a tragédia. Uma conquista memorável. Tive a oportunidade de estar lá junto com os atletas, em campo, com os dirigentes, comemorando esse momento. Mas a cada ato de comemoração, em nossos corações, está permanente o trabalho dos nossos guerreiros. E a eles dedicamos esse dia 29. Chapecó, hoje já pela noite, no estado da Chape, nós estávamos já realizando a vigília, orações, para que os nossos entes queridos, lá do mundo espiritual, consigam emanar energias e receber também as nossas energias, no sentido de estar valorizando sempre a trajetória dos nossos campeões. Eu não tenho dúvida que esse ano os atletas, toda a direção, toda a imprensa, todos que apoiaram, têm dignificado a história dos nossos heróis. A Chape
já é um dos clubes brasileiros que há 3 rodadas antes do final já estava garantido entre os 20 melhores times do Brasil para o ano de 2018. Uma conquista que nós devemos a todos que acreditaram, a todos que lutaram, uma conquista grandiosa para um time que estava formado em menos de um ano, já se classificar para a elite do futebol brasileiro. E agora, na reta final, temos ainda uma causa maior, deputado Natalino. A causa maior de, no último jogo, se Deus quiser, com o trabalho de todos os atletas, dirigentes, todos envolvidos, conquistarmos uma vaga na Libertadores da América. É possível, sim. O sonho está vivo. E esse sonho é em memória à trajetória de todos os nossos heróis. Então, esse dia 29 e amanhã, dia 30, esta casa, a Assembleia Legislativa, com o apoio de toda a mesa diretora, através da nossa proposição, estaremos fazendo uma sessão solene em memória aos heróis, a todos os heróis que partiram naquela tragédia. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade de convidar todos os parlamentares para que estejam presentes, não para prestigiar esse momento, mas para reconhecer que esse momento é muito importante na vida do oeste catarinense, na vida dos catarinenses, na vida de todos nós, porque será o momento de nós agradecermos e reconhecermos a trajetória de todos os nossos heróis. Por isso, deputado Natalino, com muita honra, Vossa Excelência, que é do Grande Oeste, nós concedemos a palavra a Vossa Excelência. É isso mesmo, deputado, parabéns. E precisou, não é que precisou, a tragédia possibilitou que o Brasil conheça, deputado, que o mundo conheça a pujança que é Chapecó e nosso Grande Oeste. Por isso, Vossa Excelência e todos os que residem nessa região merecem os parabéns e têm que reconhecer a garra que vocês têm, que vocês estão tendo, que em menos de um ano vocês ainda continuam na elite do futebol brasileiro. Isso mostra força, organização, obstinação, dedicação, muito amor realmente à terra. Por isso, parabéns a Vossa Excelência, extensivo realmente a todo o nosso Grande Oeste, ao nosso segundo time, que sempre é daqui para frente, a Chape. Parabéns, deputado, pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Natalino. E junto com toda a programação, hoje inicia às 20h30 o 3º Mercosul Cidadão, onde nós estamos reunindo os cidadãos da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai e da Argentina. O encontro que vai celebrar também a passagem dos nossos heróis e também trabalharmos as estratégias para o desenvolvimento da região oeste como fonte integradora do Mercosul. Ainda na segunda-feira participei do encontro promovido pelas cooperativas, com o apoio do Consulado da Argentina, de um intercâmbio entre as províncias de Misiones e a província de Córdoba, onde foi trabalhado a integração entre Brasil e argentino dentro do sistema cooperativo. Foi realmente um encontro bastante produtivo, né, através das cooperativas, da Aurora e suas afiliadas. E agora, hoje, às 20h30, nós temos a abertura do Mercosul Cidadão na cidade de Chapecó, um evento promovido com o apoio da Assembleia Legislativa, através do Mercosul, e nós estaremos lá, participando no dia de amanhã, participando da sessão solene, participando das oficinas, e o Mercosul Chapecó, a partir do aeroporto e a partir da nossa gente, nós
temos uma grande oportunidade de ser a porta de entrada para o Mercosul, que o grande oeste de Santa Catarina, que era visto como o fim do Estado, passe a ser visto como o começo do Estado. E nós esperamos, nessa oportunidade, estarmos lançando a rota do milho, ou seja, a rota que vai transitar o milho da região do Paraguai, da região de Obrigado, Encarnação, para o oeste de Santa Catarina, juntamente com esse evento. O milho, que é uma atividade, que é uma matéria-prima essencial para a economia de Santa Catarina, também está sendo tratado no Mercosul Cidadão. Além de que nós estamos apresentando a grande proposta que é o aeroporto regional de Chapecó como fonte integradora do Mercosul. Um voo que pode partir de São Paulo, com escala em Chapecó, com direção a Buenos Aires, Santiago, Assunção. Nós podemos ser um canal de ligação com o Mercosul de forma rápida, ágil e planejada. Portanto, nós estamos pensando no futuro, mas agradecendo a todos os nossos heróis, a todos que ajudaram a construir a história do Grande Oeste, a todos que têm dado a sua contribuição para o desenvolvimento de uma região que gera emprego, que desenvolve a economia e que gera oportunidade para todos. Por isso, senhora presidente, muito obrigado pela fala da tarde de hoje. Um abraço a todos. Muito obrigada, senhor deputado Altair Silva, que falou dentro do horário dos partidos políticos pelo bloco parlamentar. O próximo horário pertence ao PMDB. Próximo horário pertence ao PSDB. Próximo horário pertence ao PDT. E o próximo horário pertence ao PSD. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Gabriel Ribeiro, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Senhora presidenta, senhores deputados, público que nos acompanha na TV AL, na Rádio Alesc, a todas as galerias da Assembleia. Hoje o nosso hall está cheio de estudantes, deputado Natalino, da nossa Escola do Legislativo, do Parlamento Jovem. É bom ver a casa cheia hoje com jovens que acreditam ainda, deputado Dirceu, que a política é o instrumento e o caminho para podermos melhorar a vida na sociedade, nos municípios, no Estado, no nosso país. A política, boa política, política com a boa vontade, com a articulação, uma política com uma pauta positiva, buscando sempre a harmonia, a construção de mecanismos, instituições cada vez mais sólidas e fortes, é o caminho para o desenvolvimento do nosso país. Nosso país que está hoje passando uma retomada do desenvolvimento. Nós recebemos na última sexta-feira a visita do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que apresentou para os catarinenses um cenário muito otimista para a economia do Brasil no próximo ano, uma previsão de crescimento do PIB brasileiro em torno de 2,5%, o que dá uma demonstração clara de que o Brasil, aquele cenário de depressão, crise, aquela pauta negativa, ela é passado, ela ficou para trás. E, além disso, claro que com o PIB, a geração de emprego, renda, atividade industrial, o comércio, tudo os gráficos mostram que o Brasil vem numa arrancada bastante grande para 2018, inclusive com a queda de juros do Brasil, hoje em torno de 7,5%, a queda da inflação, enfim, é um cenário de bastante otimismo para o Brasil e para Santa Catarina em especial, porque em Santa Catarina, nosso estado vive um momento econômico bastante singular. Nós vivemos, como eu falei, o país inteiro nos últimos 4 anos, tempos muito difíceis, de muita dificuldade, de desemprego, outros estados atrasando salários, parcelando salários, tem estado que está devendo a 13º do ano passado, atrasando o pagamento de fornecedores, problemas estruturantes, problemas graves na economia, índices sociais como violência. E Santa Catarina, que fez
governo Colombo, as reformas no tempo certo, no tempo oportuno, enfrentou os desafios de fazer os ajustes adequados administrativos, ajuste da Previdência que esta casa aqui votou e aprovou, deputado Natalino, que hoje fez com que Santa Catarina conseguisse atravessar esse mar turbulento que foi a crise econômica no cenário nacional e pudesse crescer, transformando um cenário negativo em oportunidade de geração de emprego e renda para os nossos jovens, para os nossos catarinenses. O agronegócio em Santa Catarina cresceu muito nos últimos anos. A gente vê a região oeste de Santa Catarina um polo com muitas oportunidades, diversificada a economia, cresceu bastante Chapecó e toda aquela região. Vê a região do Alto Vale de Santa Catarina, a região norte do estado, a região sul, a região da Serra Catarinense, onde faz parte da nossa base, Lages. Vê o crescimento de grãos na região da Serra, deputado Dirceu, crescimento em torno de 10% ao ano na produção de grãos, soja, milho, feijão, na Serra. Crescimento e melhoria da qualidade do rebanho de gado da região serrana, qualidade genética. Foi inclusive formada, eu recebi no meu gabinete em Lages na última segunda-feira, toda a diretoria da Coopertropas, a cooperativa formada pelos produtores de gado da região serrana, que já está em um ano de atividade movimentando em torno de 4 milhões de reais, estão expandindo só na produção de carnes artesanais de gado criado a pasto, que tem um valor agregado, que tem toda a característica e a tradição da Serra Catarinense, fortalecendo assim toda a economia da região serrana. Como é bom falar de Santa Catarina, como é bom falar dos nossos números. Saímos da 7ª colocação há 7 anos atrás, 7ª colocação no índice de competitividade nacional. Somos o 2º no Brasil esse ano, passamos o Paraná. Santa Catarina, o governo fez as reformas no tempo devido, não ficou só concedendo, não ficou aumentando o gasto público. E agora, com essa lei que foi aprovada na Assembleia, do limite de gasto do teto, vai dar ainda mais oportunidades para os próximos governos que virão por aí, de poder ser parceiro da iniciativa privada, de dar oportunidade para os catarinenses e fazer com que esse Estado prospere cada vez mais, se destaque ainda mais no cenário nacional, sendo motivo de orgulho para todos nós. Porque, deputado Mota, não tem coisa que nos encha mais de orgulho, e como diz o lajano, deixe a gente mais exibido do mundo, do que chegar em qualquer canto desse país e falar que você é catarinense, e a pessoa olhar para ti, abrir um sorriso e dizer, você vive bem. Ah, você vive bem, porque como eu queria morar em Santa Catarina, como eu queria ir para Santa Catarina, no verão quero ir lá, quero passar lá em Florianópolis, em Balneário Camboriú, quero visitar o sul do estado. É um orgulho para todos nós sermos catarinenses, fazermos parte desse estado e termos nos últimos anos um governo que foi parceiro da iniciativa privada e que possibilitou o crescimento desse estado, fortalecendo as suas riquezas, a sua economia e gerando oportunidade para muita gente. É por isso, senhora presidenta, que eu uso essa tribuna hoje, porque estou muito otimista porque nós estamos hoje vendo a economia do Brasil dando sinais claros de recuperação e vendo que aqui nesse estado, aonde não se aumentou imposto, não se aumentou ICMS no tempo de crise, mesmo assim ele cresceu, agora ele vai crescer mais ainda, vai ficar mais competitivo ainda, várias empresas vão querer vir para cá, e o mais importante, as empresas aqui vão crescer mais ainda, porque é o crescimento e o fortalecimento da empresa local, da pequena empresa no município, que vai fazer a geração da economia girar cada vez mais, fortalecendo cada vez mais os nossos pilares empreendedores, seja no agronegócio, seja na indústria, seja no serviço, seja no turismo, seja da maneira que for. Nós somos uma cultura
temos uma cultura diversificada em Santa Catarina e somos destaque por fruto do trabalho, do suor e do amor dos catarinenses, que não perdem e renovam cada vez mais a sua fé, trabalhando muito, dia a dia, para cada vez mais poder dar oportunidade para os seus filhos e para as suas famílias. Isso nos orgulha muito por estarmos hoje na Assembleia Legislativa, nesta casa, podendo apresentar esses números, frente a frente com o cidadão catarinense, e dizer que Santa Catarina hoje é o melhor estado do Brasil, é a vanguarda do desenvolvimento, é o estado hoje mais bem administrado do Brasil, fruto de um trabalho do nosso governador Raimundo Colombo, que muito defendeu, fez gestão pública, teve que apertar o cinto na hora certa, para agora sim, com os números que são apresentados em diversos segmentos nacionais, nós podermos batermos palmas e termos o reconhecimento nacional do que é Santa Catarina. É por isso que eu ocupo o espaço hoje aqui do PSD, para falar e para esse reconhecimento de todo o trabalho, todo o suor, de toda a equipe que fez parte desse governo, está fazendo parte e que vem defendendo muito bem e com muita competência e muita eficiência a máquina pública de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada, senhor Gabriel. Ainda dentro do horário dos partidos políticos, quem fará uso da palavra é o deputado Manuel Mota, pelo PMDB. Senhor deputado, o senhor tem o tempo de até 15 minutos. Senhora Presidente, senhores deputados, telespectador da TVA, Rádio Digital, sociedade que visita e prestigia o Parlamento na tarde de hoje, gostaria de poder registrar esse momento nesse dia de hoje. Há um ano atrás, saiu um time de futebol de Chapecó, depois de tanto sucesso, de tanta alegria construído nos tapetes verdes do Chapecoense, do time do Chapecoense. Chegaram à final de uma taça e foram para Medellín disputar o título e buscar um troféu. E aí, uma empresa irresponsável vai fazer um voo para Medellín, Colômbia. Bota combustível que só dava para chegar no aeroporto. Tinha 2 ou 3 aeronaves na frente, não pôde pousar e faltou combustível. Está comprovado isso. E aí, uma tragédia que abalou não Chapecó e Santa Catarina e o Brasil. Abalou o mundo. O mundo inteiro comentava a situação
desse acidente, dessa tragédia, que morreram o time praticamente inteiro do Chapecoense, que tinha construído uma história linda, uma história viva, uma história de orgulho do futebol de Santa Catarina. A Chapecoense. Chapecoense, que tinha sido campeão do estado por várias vezes. A Chapecoense, que dá orgulho para o oeste do estado e dá orgulho para Santa Catarina. Evidentemente que naquele instante, aconteceu o que aconteceu, né, com aquele triste tragédia que houve. Ficaram algumas pessoas para contar a história. E hoje é um ano se passou. Hoje de manhã, quem assistiu o Bom Dia Santa Catarina, vivendo aquele momento, esposa dos jogadores, mãe dos jogadores, tudo chorando, dava para chorar junto. Chapecó viveu momentos difíceis. Chapecó viveu momento de luto. E eu estive naquele momento, né, no dia do velório de todos aqueles jogadores, do presidente da Federação, Delfim, de Padua Peixoto, que também perdeu a vida naquele voo, presidente da Federação de Futebol de Santa Catarina. Eu estive lá. E lá, quem sobrou da diretoria, duas pessoas eu conheci. Eu conheci duas pessoas lá. Foi o que sobrou. E conheci também dois conselheiros que sobrou. E eles falaram, né, deputado Mota, vamos fazer uma campanha para que Santa Catarina entre de sócio no Chapecoense, para que nós possamos continuar a luta desses bravos jogadores que foram embora, que construíram uma história e não estão mais conosco, mas que nós permaneçamos mantendo a história viva do Chapecoense. E eu disse que faria isso, que ia fazer isso, que ia fazer muitos pronunciamentos nesse parlamento, que ia pedir à sociedade para que ajudasse o Chapecoense, para que entrasse de sócio com o Chapecoense, para que mantesse a história viva do Chapecoense, em nome daqueles que foram, que construíram uma história linda, que foram e que não estão mais aqui no nosso meio. E eu não tinha como pedir para que entrasse de sócio sem entrar de sócio. Aqui está a minha carteira, minha carteirinha de sócio do Chapecoense. Desde aquele dia do acidente eu sou sócio do Chapecoense. E hoje tinha 9 mil sócios, hoje tem 75 mil sócios. É o 8º clube do Brasil, Chapecoense. E aquele povo guerreiro de Chapecó se levantaram e se organizaram e montaram outra vez um time. E o time teve, em nome daqueles que foram, lutaram, foram bravos, foram guerreiros, tiveram em alguns momentos ameaçado até de cair para a 2ª divisão de profissional. Mas, quando chegou a hora da decisão, se transformaram nos heróis
e começaram a vencer todos. E hoje estão na primeira divisão do futebol brasileiro. Vão disputar o Brasileirão o ano que vem, porque estão classificados. O time que garantiu a classificação, continuando a história linda que o Chapecoense construiu no passado e no presente, continuando a história linda do Chapecó. Então nós podemos dizer parabéns àqueles que continuaram a história do Chapecó, mas dizer àqueles que se foram, que Deus ilumine, força para a família que ficaram, que choraram hoje de manhã. Um ano se passaram, quanto sofrimento. E aquela empresa que foi responsável, ainda aqueles presos se soltaram e outros já estão soltos, e outros ainda estão para ser presos, mas fugiram e não foram presos até hoje. Mas familiares dos jogadores que morreram ainda continuam tendo todo o apoio do Chapecoense, mas continuam ainda, né, sofrendo, porque aqueles compromissos que a aeronave, o dono da aeronave tinha que pagar, não pagaram. Então é preciso saber que um time de futebol tem que ter muita responsabilidade, e o Chapecoense fez isso. Temos que reconhecer um time de bravos guerreiros, diretores, que tiveram grandeza de construir um time que se consolidou-se, que mesmo com a morte de vários diretores, continuou um time vivo, fazendo história e fazendo com que Santa Catarina continue na primeira divisão de profissional, e que vai o ano que vem continuar representando Santa Catarina com toda a garra que o Chapecoense sempre teve. Então, é esse momento que nós estamos registrando o prefeito de Chapecó, que se dedicou-se lá em Medellín, de corpo e alma, ajudando aqueles que estavam lá no hospital, aqueles que perderam a vida. Ele se dedicou-se, tem que não esquecer, ele foi peça fundamental, e ele, por sorte de Deus, não estava embarcado naquele avião, porque ele também ia, mas o destino fez com que ele não embarcasse naquele voo, né? E por isso ficou para poder ajudar todo aquele momento difícil, né, que aconteceu. Mas hoje não podemos reconstruir, não dá mais. As vidas de quem foi, já foram, e nós só podemos lamentar, né? Pedir a Deus que dê força toda a sua família, que dê força, que ilumine hoje os diretores que estão ajudando os familiares, que ilumine o S de Santa Catarina, Chapecó, que tem feito essa demonstração de solidariedade. É um time que sabe o que quer e sabe o que faz, e que dá alegria ao povo de Santa Catarina. Por isso, temos um projeto aqui para ajudar o esporte, que é o projeto da bebida nos campos, para ajudar o esporte. É para ajudar o esporte, a renda do esporte. E nós esperamos poder, ainda nesse final de ano, aprovar para ajudar o esporte de Santa Catarina. Essa é a intenção, é ajudar o esporte de Santa Catarina para continuar dando alegria, como está dando alegria nesses últimos dias. Estava todo mundo desesperado porque o Avaí estava praticamente fora, e o Avaí empatou uma partida lá em Minas Gerais com o Cruzeiro, ganhou do Santos, ganhou do Atlético de Curitiba,
fazendo um trabalho extraordinário e vai ganhar do Santos e vai se manter também na primeira divisão. Então o futebol de Santa Catarina está dando orgulho e vai continuar dando orgulho para nós todos. Então eu acho que a gente, tudo é bom defender o empresário, gerar emprego, gerar renda, mas a vida é de um todo, a vida é de um todo. Nós precisamos também ter os lazeres, ter os finais de semana, né? É bom todos os setores importantes, mas a gente luta para defender todos os segmentos do estado de Santa Catarina. É assim que eu fiz ao longo da minha vida pública, 34 anos de vida pública. Eu tive a honra de ser prefeito de Araranguá e de colocar o AEC na primeira divisão de profissional e de ser 2 vezes campeão da Copa Santa Catarina. Depois terminou o meu mandato e também terminou o time. Mas enquanto eu estive na prefeitura, o time se manteve vivo, 2 vezes campeão da Copa Santa Catarina. Então, a gente tem que dar a sua contribuição. E é isso que eu sempre fiz ao longo da minha vida. Trabalho, luta com garra, determinação e lealdade ao povo e a Santa Catarina. E eu faço aqui no parlamento com a mesma garra, mesma luta, mesma determinação e a mesma lealdade ao nosso povo e à minha região. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado Manuel Mota. Não havendo mais ninguém que gostaria de se manifestar dentro do horário dos partidos políticos, essa presidência vai suspender a sessão até às 16 horas, para assim podermos fazer a ordem do dia. Está suspensa a sessão.